eu sou a Anitta Rios e bem-vindos a mais um Backstage Talk. Sim, a Backstage veio até Nova York porque o nosso convidado está aqui resolvendo algumas coisas e alguns projetos. O nosso convidado está fazendo um grande alvoroço nas redes sociais, principalmente no Instagram, desde que tomou a decisão de usar a sua rede social como plataforma informativa sobre alguns temas que muitas pessoas têm medo de falar e muito menos presenciar. Eu estou falando de Mika Bellamy, desde o início que apoiamos a causa e estamos aqui hoje para conversar com ele. Oi, Mika, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito contente de ter aqui você hoje, Mika. Olá, meu amor, tudo bem? Tá É um tudo prazer bem. estar aqui na Backstage, tá? Nessa entrevista. Muito obrigado pelo convite, fico É em muito Nova honrado. York. Nova York, Nova York. Fico Oh. muito agradecido pelo espaço que você me deu aqui no seu programa, tá? Fico lisonjeado de estar aqui de frente com você aqui pra gente trocar um papo bem bacana. Bem bacana. Eu que Ai, agradeço você ter aceito o convite. E vamos aqui conversar um pouquinho. Antes de mais, eu quero começar já por aqui. O que você está fazendo em Nova York, Mika? então, são projetos que vão vir aí. É surpresa, Tá é surpresa. viajado, tá É, viajado. um pouquinho. Mika, olha, desde que eu vi o seu Instagram, eu fiquei muito impressionada com a capacidade que você tá tendo em transformar sua rede social em algo informativo, tá bom? Nós já vamos falar um pouquinho disso. Antes, nós queremos falar sobre o Mika. Mika Bellamy, 28 anos, né? Agora eu vou estar dando teu RG. Isso, Natural de Malibu, né? isso mesmo. Você nasceu na cidade de Malibu. E você é uma pessoa que vive com o HIV, né? Uma pessoa com HIV positivo, certo? Isso mesmo. O ponto que eu quero chegar é que o Mika é muito mais que isso. O Mika não é o HIV positivo. O Mika é o Mika pessoa, né? Isso. O Mika, na verdade, é uma pessoa normal, né? O HIV pro Mika é uma característica, porque o Mika sofre, o Mika se apaixona, né? O Mika faz as pessoas sofrer também, porque o Mika é um ser humano, né? E comete erros. Mas o Mika é uma pessoa muito apaixonada, né? Eu sou muito apaixonado pela vida. Então, o HIV, na verdade, ele não me define, né? É só uma característica que me acompanha já há 15 anos e que eu decido trazer isso, né, para minha vida, expor isso sobre a minha vida, né, para que eu tente mudar, né, algumas pessoas que estão ao meu redor em relação ao assunto, levando informação e tentando propagar o amor, né, no meio dessas pessoas. Quem era o Mika antes de tomar a decisão de tornar pública, né, a Uhum. sua doença? E quem é o Mika depois que tornou público, né, que você fala abertamente sobre o assunto? Quem é o Mika antes e quem é o Mika de agora? O Mika de antes, o Mika, ele. Eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito medo porque eu sabia que em algum momento, assim que eu me apaixonasse, ou assim que eu criasse vínculos mais afetivos com algumas pessoas, em algum momento eu teria que contar. Então eu tinha muito medo, né? Eu sempre fui muito medroso. E depois que eu exponho isso, eu me torno uma pessoa muito forte. Me sinto uma pessoa muito forte hoje, sabe? Falando abertamente disso, eu crio coragem, eu sensibilizo pessoas, eu levo amor, né, sobre o assunto e quebro estigmas, né, que a sociedade já coloca sobre esse assunto há mais de 40 anos. Agora que Hum, você tornou a sua doença pública, né, que fala abertamente, tomou decisão de informar, né, de levar o sim. conhecimento para as pessoas, já te recusaram algum abraço? Olha, antes, antes de, né, tornar isso público, eu tinha um ciclo muito grande de pessoas, né? Porque eu era aquele padrão, né? Era um padrão, um gay padrão que recebia cantada e, enfim, era sempre desejado. Depois que eu abri isso, isso meio que afastou, né? Os flirts. Eu não sinto mais
Bom, pode ser coisa da minha cabeça, tá? Mas eu sinto que alguns caras, padrões, né, se afastaram, sabe? Então, assim, quando você me pergunta, e os abraços? Recebi muito abraço de muita gente que sentiu mesmo que eu tava tentando transmitir ali, mas em relação a abraços mais afetivos, né, que engloba paixão, isso tá em falta. Mica, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo, né? Nós sabemos que você foi diagnosticado com HIV aos 14 anos, certo? De 13 para 14 anos. Isso, Depois isso. que você viveu a sua primeira paixão, né? E aos 14 anos, a gente tá falando do menino que tá entrando na pré-adolescência, né? Que pouca coisa sabe, até mesmo sobre a própria doença, e você na altura com certeza não era tão informado quanto é hoje, né? Como que é receber um embate destes, um diagnóstico destes, com menos informação? Como que foi pra você? Como que você lidou com essa notícia? Bom, vamos lá. A minha adolescência, ela foi marcada. Assim, eu tive muita sorte, né? Por que que eu falo isso? Porque os meus pais, eles sempre deixaram bem claro que a minha sexualidade não iria me definir, nem com 12, nem com 10, nem com 15. Então, eles sempre normatizaram muito a minha sexualidade. Então, assim, tudo era perfeito, nada podia dar errado. Mas eu era jovem, né? E eu costumo dizer que jovem é jovem em qualquer época da vida, sabe? Jovem tá sendo jovem hoje, assim como jovem foi nos anos 80, assim como jovem foi nos anos 60. Jovem é jovem. E jovem comete erros, né? Eu realmente tive uma paixão que, inclusive, eu sempre falo que hoje em dia é muito difícil pessoas verem paixões reais, sabe? Ter aquelas borboletas no estômago. E eu falo que eu vivi isso, porque foi uma paixão mesmo. Foi o meu primeiro amor, sabe? E quando eu descubro, eu acho que a primeira reação que eu tenho, né? Inclusive os meus pais estavam comigo diante do diagnóstico, porque eles sempre estiveram comigo em situações assim. E quando eu recebo o diagnóstico, pela minha falta de informação, pela minha ignorância, a primeira coisa que eu faço é me deslocar rapidamente para minha casa, em silêncio, né? E começar a separar coisas, né? Então eu separei toalha, roupa de cama, tudo que, né, pudesse entrar em contato com os meus pais, porque na minha cabeça eu transmitiria né, o HIV aos meus pais, pelo simples a troca de uma toalha ou a troca de uma roupa de cama, um talher. Então eu comecei a separar. Naquele momento, eu lembro que a minha mãe, vendo aquela minha movimentação em casa, ela se deslocou, foi até a minha frente, olhou nos meus olhos, e naquele momento a minha ficha caiu e eu lembro, né, que a minha mãe olhou pra mim e falou assim: filho, tá tudo bem. Parar com essa viadagem, sabe? Porque isso é o que minha mãe e meu pai sempre falou. Quando eu começava a extrapolar um pouco, eles falavam: para com essa viadagem. E ela falou: vai ficar tudo bem. Você vai viver uma vida normal e você vai viver coisas que pessoas saudáveis vivem, porque você vai ser saudável. E ela estava certa, né? Nos anos seguintes eu vivi tudo isso e vivo até hoje. Felizmente você teve uma base familiar muito forte. Sim. Provavelmente você não estaria preparado para a rejeição que ia ter fora de casa. Ou você já estava ciente que isso iria acontecer do jeito que aconteceu? Eu acho que a rejeição nunca passou pela minha cabeça em relação à minha família. Mas eu tinha o medo da minha auto-rejeição, que eu acho que é uma das piores coisas quando a gente recebe um diagnóstico de HIV, da gente ter a nossa auto-rejeição, né? Da gente se auto-sabotar sobre o tratamento ou sobre o medo de como o outro vai lidar com a gente. Então, como eu, aos 16 anos, 17, 18, ia entrar numa relação homoafetiva, eu ia contar. Eu tinha esse medo, né, de ser rejeitado. Fui rejeitado algumas vezes. Eu supero isso, entendo que não é o meu problema, sabe?
que faz o outro me rejeitar é o outro. Houve notícias como AIDS é castigo de Deus, AIDS é castigo de Deus porque bicho é uma raça desgraçada, peste gay é a epidemia do século. Então houve, tudo era alocado à homossexualidade, não é a culpa do aparecimento dessa doença na altura, né? Por exemplo, na época, o HIV, né, ele foi colocado como pauta mesmo em 83, né? Então, teve muito preconceito em cima disso, né? Era a doença do outro. Então, era do trabalhador de sexo, do homossexual, do Eu vi haitiano. uma capa de um jornal que eu fiquei muito chocada. A capa do jornal era foi descoberto o vírus que mata gays. Era o câncer gay. Era só gay, né? Então, além de você ser gay, você era transmissor de uma peste. Você imagina, você tá saindo do armário numa época onde a gente tá tendo espaço e do nada surge uma doença na nossa comunidade e a gente é culpado por tudo. Então era bem cruel. Foi bem cruel essa época. Mas me diz uma coisa. Nós sabemos que na altura houve preconceito por parte da sociedade com relação aos gays, né? Principalmente também por conta da doença, né? Sim. Mas hoje na nossa comunidade, tu não sente que dentro da própria comunidade, pessoas que se deveriam proteger, pessoas que se deveriam defender, pessoas que deveriam lutar por uma causa única, tu não acha que a gente vive numa comunidade em que o que prevalece é intriga, o que prevalece é mentira, o que prevalece é lacração, o que prevalece é quem tem a melhor roupa, quem tem... Sabe onde é que eu quero chegar? Você não sente que o principal que deveria estar sendo defendido e a união que devia estar sendo cada vez mais forte está se perdendo um pouco? É como eu disse, eu acho que a sociedade é muito falha, né? A gente coloca datas específicas pra gente lutar por uma causa. Então, vamos supor agora, a gente está em junho, o mês do nosso movimento, tudo mais. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Mas aí você me pergunta, só no dia 1º de dezembro as pessoas se contaminam pelo HIV? Não. Exatamente. Só no mês de junho a gente é gay? Não. Exatamente. Sabe, eu acho que a sociedade falha aí. A nossa comunidade falha aí. Porque a gente só sai do armário em junho. A gente não sai do armário em agosto, em setembro. A gente não vive o que tem que viver durante o ano todo. A gente só vive numa época, num dia. Dia das Mães, tem só um dia. Dia das Mães é todos os dias. Então, eu acho que a sociedade, quando começa a viver essas regras sociais, eu acho que a gente se perde. Mica, aidético. O que esta palavra desperta em você? Olha, muito repúdio, dá um certo ódio, mágoa, sabe? Isso mostra que as pessoas são bem ignorantes. E falo isso por experiência própria, porque logo na escola, né, assim que eu descubro o HIV e eu não posso me comunicar com as pessoas, falar o que eu tô sentindo, eu passo por certas situações que me fazem hoje questionar essa palavra, né? Lógico, essa palavra ela foi abolida, ela não existe mais. Hoje você ter AIDS é um erro humano, é um erro de você não buscar medicamento ou não tratamento. Então é um erro humano, né? Digo isso não só pelo fato da pessoa não buscar o tratamento, mas existem países onde o tratamento não é liberado. Então as pessoas, elas acabam tendo AIDS. Essa palavra, pra mim, me causa repúdio, sabe? Ódio mesmo. Isso para mim não deveria ser dito mais ou exposto em nenhum tipo de conversa, piada, ainda mais dentro da nossa comunidade, que foi a que mais sofreu com tudo isso. Você hoje é uma pessoa resolvida. Você muito, muito resolvido, sabe? Quer ir, vai. Quer ficar? Pô, fica. Se você ficar, vai somar comigo e a gente vai crescer junto. Se não quiser, cara, vai embora. Tá tudo bem, sabe? Não tô aqui. Tá certo. Não. Mica, antes de nós passarmos para a parte mais técnica sobre a doença, onde a gente vai falar das diferenças, né? Como combater o preconceito e tudo mais, quero te perguntar uma coisa. No processo todo, desde que você descobriu, né, a doença, até a fase em que você é quem é hoje, a palavra morte
Suou na tua cabeça alguma vez? Bicho, é uma coisa muito, muito complexa isso, porque eu já presenciei, já fiquei de cara com a morte algumas vezes. Inclusive, antes de ser diagnosticado, eu tive alguns casos, né, de saúde que fizeram com que naquela época fosse questionado alguma coisa relacionada ao HIV. Por isso que na época foi pedido exames pela minha mãe, deixo bem claro, minha mãe pediu esses exames para que a médica fizesse. Eu tive casos assim, eu tive uma hemorragia muito severa aos 14 anos, onde eu fui internado. Eu depois retorno para casa com o diagnóstico de dengue, volto para o hospital novamente meses depois com uma paralisia bem severa da minha cintura para baixo, então não sentia as pernas. Foi quando a minha mãe decidiu. Então assim, eu vi a morte de frente algumas vezes, né? Foi quando, naquela época, eu já estava bem debilitado, né? Eu já descobri em fase de AIDS na época, né? Porque no meu caso foi bem rápido. O vírus ele se instalou e ele foi acabando com o meu sistema imunológico. Então, quando eu vou para o hospital, eu já estou bem debilitado. Foi aí que eu descubro. E depois, mesmo saudável, fazendo o tratamento, o uso dos antirretrovirais e tudo mais, em 2015 eu tenho um quadro onde eu fico internado, mesmo saudável e tudo mais, tenho um quadro de tuberculose, onde eu também vejo a minha vida indo embora, mas claro, com muita força eu lutei para vencer novamente o vírus. Porque quando a gente fala sobre ser saudável, eu sou uma pessoa saudável, não transmito o vírus porque sou indetectável, mas uma simples gripe, às vezes, não é só uma simples gripe, sabe? Eu sofro um pouquinho mais quando eu fico gripadinho, ou enfim. Então, eu vi algumas vezes, né, a vida querendo brincar comigo e me mostrando o quão forte eu poderia ser naquelas situações. Mica, Oi, meu amor. HIV não é AIDS. Explica pra gente a diferença. Então, o HIV, ele é um vírus, né, que ele se instala no corpo. Então, quando você tem o contato com esse vírus, seja por meio de fazer sexo sem preservativo, pode ser por uma transfusão de sangue contaminado, né, compartilhar instrumentos sem eles estarem esterilizados. Quando você tem contato com o vírus ele se instala no corpo, né? E ele vai atacando o sistema imunológico. Então, de começo, a pessoa ela tem HIV, ela convive com HIV. O que acontece? Como as pessoas pouco se testam hoje em dia, eu acredito, né, por esse estigma, como eu disse, continua ainda a ser a doença do outro, não é a minha doença. Então as pessoas se testam um pouco. Mesmo hoje você tendo testes na farmácia, mesmo o SUS liberando teste de graça, as pessoas se testam um pouco. Então o vírus do HIV, ele se instala no sistema imunológico e vai atacando as células. Vai atacando, então ele vai se multiplicando. A pessoa com HIV, ela pode viver muitos anos com HIV. Mas vai chegar um momento que o HIV ele vai atacar muito as células, são as células do linfócito CD4, que são as células de defesa do organismo, vai atacando, vai chegar um momento que a pessoa vai estar com uma imunidade muito baixa e ela vai desenvolver AIDS. O que é a AIDS? A AIDS são as doenças oportunistas. Ninguém morre de AIDS. Nós, sendo saudável, né, todo mundo sendo saudável, o corpo ele produz o CD4, que são as células que vão combater a gripe, a pneumonia. O nosso próprio corpo já é uma defesa, né? E o HIV ele ataca essa defesa. Então a pessoa ela pode viver 12, 15 anos com HIV. A camisinha é o método mais eficaz para a prevenção, certo? Mas caso alguém vacile, tem como contornar a situação. Tem.
tem como contornar. A gente hoje tem algumas vias, né, que a gente pode adotar na prevenção ao HIV. Deixo bem claro que é para o HIV, tá? Então, hoje em dia, a camisinha é o método mais eficaz, tá? Eu acho que, lógico, na hora do tesão a gente não pensa muito, né? Mas o certo seria a gente pensar. Mas temos algumas vias. Então hoje a gente tem a PEP e a PrEP, né? A PEP é um medicamento, assim como a PrEP, que você pode estar pegando no SUS. É um medicamento de graça, tá? Dado pela nossa rede de saúde. Então, tanto a PEP quanto a PrEP são medicamentos para prevenir. A diferença da PEP é que você tem que estar fazendo uso dela em alguma situação de risco por somente 28 dias. Então, você vai tomar a PEP durante 28 dias. Você teve uma situação de risco, você entra com o medicamento da PEP. Você tem 48 horas, no caso, né, para você estar tomando a PEP, em caso de risco. E nós vamos terminar, Mica. Nossa conversa já passou. A gente nem deu conta do tempo que a gente tá aqui conversando. Vamos terminar. Mas também, tinha muita coisa também que a gente com a sua tinha pra presença. falar. Obrigada. A gente podia ficar aqui mais umas horas, né? Mas infelizmente o tempo é programado e é curto pra gente conseguir falar tanto. Porque tem tanta coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. E 30, 40 minutos não é suficiente pra gente falar assim. Eu posso só dizer uma palavrinha aqui só para terminar, Claro. né, fazer uns agradecimentos. Sim, era isso que eu tinha que falar. Sobre quem apoiou a tua causa, né? Com certeza você tem pessoas que apoiam a causa e que querem te ajudar a levar a tua palavra mais longe, né? Eu acho que foi assim, meio a meio, tá? Eu acredito que teve pessoas que acharam que eu quis montar em cima de um movimento. Acredito isso, sinto isso. Mas também teve uma parcela de pessoas que fizeram certo. E eu queria agradecer primeiramente a você, né, por você ter me dado esse espaço para falar. Muito obrigado. Para que eu possa falar um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente você, a sua equipe, Obrigado. ao programa aqui. Queria agradecer também algumas pessoas que vieram ao meu privado, dizer que eu estava no caminho certo. Então vou citar algumas aqui. A lista é extensa, desculpa se eu não citar algumas pessoas aqui, mas alguma dessas pessoas eu agradeço do fundo do meu coração. Benjamin Lancaster, uma pessoa maravilhosa, me deu muita força. Paula Ray, maravilhosa. Eu, na verdade, fui procurar ela logo no começo para saber o que ela achava e ela me deu uma força. O Apolo Parrilla, que é escritor da Elo, também publicou uma matéria esses dias. Muito obrigado, Apolo. Os meus amigos que me apoiaram também, minha família, e como eu disse, lá atrás falaram tudo vai dar certo. E tô colhendo isso agora, porque tudo deu certo. Então, queria agradecer todo mundo, de verdade, de coração mesmo. E aquelas pessoas que não abraçaram a causa, eu já imaginava. Não foi surpresa nenhuma. Você acha que tem muita gente que não abraçou a causa e tinha a capacidade de levar a mensagem mais longe? Eu acho que por elas viverem em bolhas, em grupos, acho que elas estão mais preocupadas em humilhar o próximo do que realmente fazer o certo. Eu fico aqui desse lado, sentado, observando, e sinto muito por elas. Eu acho que isso diz mais delas que de mim. E assim ficamos, Mica. Muito, muito obrigada. Eu quero que você saiba que você pode contar sempre com o meu apoio. Eu quero abraçar essa causa mais ainda do que já fiz. Quero realmente abraçar. Vai me mantendo informada sobre os seus projetos, tá bom? Que você, muito obrigado, pelo Anitta. menos da Anitta e pelo menos da Backstage, você vai ter sempre o apoio e você vai ter sempre a porta aberta para você falar, esclarecer, desabafar. E o meu privado também tá sempre aberto, então seja muito bem-vindo
a família da Anitta e a família do Backstage. Muito obrigado, meu amor. Eu agradeço todo o apoio, todo o espaço. Eu amei estar aqui com você. E é isso. Você, a gente tá mudando o mundo. E é por aí. É isso mesmo. E eu vou te deixar com uma frase. Tudo vai dar certo. Um beijo. Tudo vai dar certo. Um beijo, meu amor.